Boa tarde, meu nome é Cláudia Dutra. Agradeço muito essa oportunidade de falar um pouco sobre o Estatuto da Cidade, porque eu tive uma oportunidade assim muito grande de ter participado do início, né, da concepção desse importante documento legal. Iniciei minha formação profissional em Ciências Sociais na USP, mas infelizmente na época da Revolução eu não pude completar, e voltei-me para a área do direito, mas sempre buscando uma área do direito que respondesse por essa questão social. Então, sempre me interessei pela questão do uso do solo urbano, por questões dessa natureza, e que à época não havia ainda uma disciplina no Brasil que a gente pudesse nominar como direito urbanismo. A partir da finalização do meu curso de Direito, eu me envolvi com trabalho na região metropolitana de Porto Alegre, e de lá eu fui convidada, à época da criação da Comissão Nacional de Política Urbana em Regiões Metropolitanas, a compor a equipe que dava início à implementação da política urbana nacional, à época convidada pelo Dr. Jorge Guilherme Francisconi, que assumia a presidência dessa Comissão Nacional de Política Urbana. Nós estamos em 73, à época vigorava o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento. A partir daí, eu me envolvi na Comissão Nacional de Política Urbana na formulação do que à época se chamava a Lei de Uso do Solo. Eu gostaria de até apresentar a vocês, eu tenho aqui comigo uns originais das primeiras versões dessa lei. É muito curioso porque nós temos cópias numeradas, né, porque à época era um tema absolutamente confidencial, né, as cópias eram nominadas para não haver risco de vazamento. Volto a dizer, nós estamos em 1976, quando foi lançado essa primeira versão do anteprojeto de lei de desenvolvimento urbano. A partir desse momento, eu me envolvo mais com uma formação acadêmica, eu vou para a França, justamente para estudar e me aprofundar nos instrumentos que estavam sendo previstos nessa primeira versão. Passo 3 anos na França, na Sorbonne, estudando o regime jurídico do ordenamento territorial e direito do urbanismo, né? E foi uma experiência bastante interessante, porque eu tive a oportunidade de fazer alguns estágios, como na Agência Fundiária da Região Metropolitana de Paris, onde aprendi toda a operacionalização dos mecanismos, como o solo criado, como o direito de preempção. Retorno ao Brasil, já à época da Comissão Nacional de Desenvolvimento Urbano, que em 1982 promove um outro projeto da volta a trabalhar no anteprojeto de lei de desenvolvimento urbano para apresentar ao Congresso Nacional. A partir daí, trabalhei também nessa nova etapa do Estatuto da Cidade. Posteriormente, em 86, eu me envolvi com outro tipo de temática. Nós retomo essa questão do Estatuto em 2000, né? E ainda me dedico a trabalhar na área de consultoria após a aprovação do Estatuto da Cidade em 2001, já não na formulação desses anteprojetos, mas na implementação dos planos diretores, quando na Fundação Getúlio Vargas, na FGV Projetos, a gente desenvolve uma metodologia de implementação dos planos municipais de desenvolvimento sustentável. Praticamente fiquei 10 anos nessa área, trabalhando com os municípios. E atualmente eu trabalho na área de gestão de risco de desastres. Também um enfoque bem pertinente às questões do Estatuto da Cidade. Que tipo de análise, que tipo de comparação você faria entre esse primeiro momento de discussão, de formulação de anteprojetos, projetos de lei, de política urbana e desenvolvimento urbano, e o Estatuto da Cidade, que surge já no contexto da nova ordem constituinte, e, enfim,
há semelhanças, há rupturas, enfim, com que tipo de análise você faria? Eu creio que houve assim, uma mudança de enfoque muito importante da primeira etapa de elaboração do Estatuto para a segunda, né? O marco aí é realmente o processo da Constituição, da Constituinte de 88. Eu acredito que todo esse processo anterior foi um processo de amadurecimento de algumas premissas, né? E isso foi consolidado no capítulo da política urbana dentro da Constituição. No meu ver, foi colocado de uma maneira equivocada, porque deu muito enfoque na questão do plano diretor, na questão de um instrumento específico que consta do texto constitucional, ou seja, ele não deu a abordagem da política urbana, talvez como deveria ter sido colocado num texto constitucional. Mas o importante é dizer que na etapa anterior, o Estatuto queria ser um grande marco referencial normativo da disciplina do processo de urbanização do país. Ele previa a instituição de um sistema integrado de desenvolvimento urbano, onde as competências dos 3 níveis governamentais era claramente estabelecido. Ele trabalhava com o conceito de processo de planejamento, dava força jurídica aos planos, ou seja, ele tentava consolidar alguns institutos, né, de direito urbanístico muito mais fortemente, eu acredito, do que acabou saindo na segunda etapa do Estatuto da Cidade. Após a Constituição de 88, os novos projetos, o que redundou na aprovação do Estatuto, tem um foco muito específico na questão da propriedade. Se introduz, né, como foco central o conceito de função social da propriedade, que não havia anteriormente nos demais projetos. Se dá muita ênfase à questão do plano diretor e não na visão da cidade como um todo. A meu ver, eu acho que se perde o foco do planejamento integrado da cidade, se prioriza muito a questão da habitação em si, da regularização fundiária, e este foco, no meu entender, permaneceu até hoje, e o que faz com que o Estatuto precise avançar e talvez desenvolver outros enfoques, né, do ordenamento territorial, do ordenamento urbano, com outros paradigmas e com outras premissas. Né? Em termos de relações intergovernamentais, sobretudo, né, do lugar do município, do Estado-membro, da União, e esse lugar aí ainda tão pouco definido do Brasil, da gestão metropolitana, como que você percebe a diferença de enfoque no primeiro momento e do Estatuto tal como existe hoje? Eu acho que o Estatuto fez uma relação muito privilegiada para o município, volto a dizer, para a participação, que parece que voltou a ser assim, o fio condutor do processo local, né? E muita ênfase na questão do município. O Estado ficou absolutamente desvalorizado, né? Eu acredito que haja aí um espaço a ser ocupado pela legislação urbanística no plano estadual. Afinal, existe uma competência concorrente na nossa Constituição e que o Estado pouco exercita, né? Por sua vez, o município, ao ser privilegiado, ele não tem as condições de responder. Os legislativos são frágeis, não há muita competência no plano municipal. Então, eu acredito que houve um desbalanceamento, né, até para que o direito do urbanismo tivesse uma base mais sólida, não é? Em termos dos seus institutos, em termos das suas bases mesmo fundamentais. Eu acho que o Estatuto parou no tempo, né? Eu acho que precisaria retomar agora uma outra etapa, né, em que haja uma regulamentação, um aprofundamento conceitual. A questão, por exemplo, do plano é muito pouco explorado no Estatuto, né? Isso causa um grande problema no nível local, né? A legislação urbanística ela não é bem conceituada. Enfim, eu acredito que ele tenha que ter um processo de renovação. E eu diria que o Estado, no meu entender, tem um espaço grande e cumprir as regiões metropolitanas, né? Qual que é a sua avaliação, a partir da sua experiência, sobretudo com projetos de consultoria,
sobre a capacidade de ação dos governos municipais nessa área? Eu acredito que, justamente por ter se privilegiado muito a questão dos planos, pouco se fala da legislação urbanística municipal. Eu fiz um estudo em alguns municípios e é recorrente a gente encontrar o plano que não é utilizado para uma gestão efetiva e um descompasso enorme da legislação. Os planos são aprovados e a legislação urbanística, que deveria colocá-los em prática, é muito anterior à sua aprovação, o que demonstra que o plano é uma coisa e a legislação caminha num sentido paralelo e às vezes até oposto ao que o plano determina. Isso faz com que, na verdade, o que vige no município é a lei urbanística, é a lei de uso e ocupação do solo, de parcelamento. Na verdade, são legislações que são pouco... não há muita capacidade técnica dos nossos legislativos locais para tratar desses temas com proficiência. Então, eu acho que isso dá um problema. Eu encontro os municípios muito caóticos na sua legislação urbanística. E, a meu ver, hoje, este é a ênfase que o direito do urbanismo deveria seguir, né? Apoiar, estudar mais, pesquisar mais a situação em que os municípios brasileiros se encontram, os seus déficits, as suas dificuldades, para que a gente desenvolva mais essa área. E a articulação entre a legislação urbanística e a legislação ambiental, como que você vê esse processo? Eu acho extremamente conflituoso esse campo, porque os conceitos de um e os conceitos de outro não se encontram, né? Então, esse diálogo não existe. Então, você acaba criando ferramentas em paralelo. Hoje você tem o licenciamento ambiental, você tem o estudo de impacto ambiental, paralelo você tem o estudo de impacto vizinhança, quer dizer, não se fala. Né? Você tem o licenciamento ambiental que só vê uma linha e não é socializado, inclusive, com o município. Então, você acaba criando um ferramental absolutamente paralelo, o que confunde muito lá na base. Né? Em termos da formação das suas ideias, que autores, sejam juristas, sejam urbanistas, influenciaram a formação das suas próprias ideias? Aliás, eu não quero parecer pretensiosa, mas eu participei, assim, talvez do início da concepção do direito urbanístico no Brasil, né? Então, à época, a gente não tinha nem onde muito se socorrer, né? Eu estudei, como eu disse, na França, e toda a minha formação urbanística eu acho que obtive lá, né? E também com grandes administrativistas aqui no Brasil. Eu tive chance de trabalhar ao lado do Dr. Eurico Andrade Azevedo, que foi um grande colaborador desse processo, infelizmente não está mais conosco, mas ele participou para e passo da formulação do município, assim como o Dr. Eli Lopes Meirelles e vários outros administrativistas que participaram do início da concepção disso. Então, à época, eu diria que esse grupo que trabalhou, principalmente na primeira etapa, trabalhou muito com conceitos que vinham do direito francês, sobretudo, um pouco do espanhol, mas teve que criar um pouco, né, o que seriam as bases do nosso direito, né? A gente se socorria muito, por exemplo, das experiências de outros estados, como o Paraná, que está muito avançado, ou Minas, ou mesmo o Grupo de São Paulo, que discutia os institutos como a transferência do direito de construir, enfim. Então, foi uma costura, foi uma construção, né, que nós tivemos nesse período. E você tem alguma avaliação sobre o ensino do direito urbanístico no Brasil hoje? Eu acredito que o foco no Estatuto não seja muito útil para que haja uma melhor formação, sobretudo dessa nova geração que está entrando nas universidades, buscando o direito do urbanismo. Eu acho que precisaria haver um mergulho maior na realidade local, né? Eu acho que precisa se estudar mais, não só o Estatuto, que é o foco, engraçado. O direito do urbanismo parece que passa somente pelo Estatuto, né? E ele é muito maior do que isso,
né? Direito do urbanismo, para mim, no Brasil, é toda essa legislação. Como que a legislação estadual está evoluindo, como que a legislação municipal, quais são suas carências, como que a realidade do desenvolvimento urbano se dá no nível local, que tipo de normatividade é necessário. Então, eu sugeriria que fosse um estudo mais ligado à nossa realidade, à nossa diversidade das cidades. A cidade pequena é totalmente diferente da cidade média, a cidade litorânea é totalmente diferente da cidade do interior, porque eu acredito que o Estatuto, ele já nasceu meio anacrônico, né? Ele não seguiu as grandes discussões internacionais. Você veja, ele foi aprovado em 2001, e nós, em 1986, foi 86, foi não, 96, nós tivemos a segunda Habitat. Inclusive, eu participei dessa discussão em Istambul, onde se tratou da moradia digna, ou seja, o Estatuto já vinha sendo formulado, né? Ele não absorveu toda essa discussão internacional que havia sobre o desenvolvimento sustentável. Ele tentou internalizar isso, colocou lá como um pouquinho, mas a sua filosofia não é de desenvolvimento sustentável, né? Então, ele já nasceu antiquado nos seus conceitos básicos, né? E depois ele tenta avançar, mas avança com muita dificuldade. Eu cito, por exemplo, toda essa questão da gestão de risco de desastres. Ele capta um pouco isso, internaliza. Então, ele foi sendo atualizado pouco a pouco em função de outras leis que foram surgindo. Mas, na sua essência, ele continua sendo, a meu ver, um pouco anacrônico. Né? Então, eu acho que... E como o Poder Judiciário tem, na sua experiência, reagido a essa nova ordem jurídica urbanística em Constituição? Também não quero parecer muito crítica, mas eu acho que essa evolução, assim, talvez até por falta de muito conhecimento, eu acho que é um processo gradativo. Eu acho que o direito do urbanismo no Brasil não é muito conhecido, não é muito estudado, não é muito socializado para outras profissões. Eu trabalho muito na área ambiental e essa dificuldade que você vê, a dificuldade que as pessoas entendam a parte urbana, como você me perguntou, e a parte urbana é difícil tratar com o conceito ambiental. Então, me parece que é um direito que ainda precisa ser maturado, internalizado, inclusive pelo judiciário, né? Eu acho que quando você vê alguns julgados, você vê assim que são conceitos que não estão muito afinados com a nova realidade urbana do país, né? E eu acho que houve, viu, Edésio, um retrocesso na maneira de redação legislativa. Eu acho que os textos que nós temos hoje são muito confusos e isso é um dano para o direito do urbanismo irremediável, né? Eu vejo, assim, por exemplo, você se utilizar de um programa como Minha Casa Minha Vida, que lança um programa habitacional para dispor sobre normas urbanísticas. Então, não me parece muito sistematizado, não me parece muito claro, ele não está seguindo um bom rumo, no meu entender. Ou a gente opta por ter uma legislação, tentar fazer um código de urbanismo no país, eu acho que ele precisa de ser sistematizado, né? Até para que ele seja melhor compreendido. E, finalmente, que advertência, que conselho, que recomendação você faria ou daria para quem está se aventurando nessa seara do direito urbanístico agora pela primeira vez? Eu tenho sentido, assim, muito interesse, vejo jovens querendo entrar nesse ramo, que estão interessados, né? Mas eu acho que precisaria ter, assim, estudar o direito do urbanismo, mas também estudar o urbanismo. Estudar um pouco, ele é uma disciplina que não pode ficar restrita à área do direito, né? Eu acho que para ser um bom estudioso de direito do urbanismo, você precisa entender um pouquinho da ciência urbanística, um pouco de economia urbana, ele é uma disciplina multissetorial, né? Então, eu daria essa sugestão de que os cursos
de direito do urbanismo fizesse um pouco essa integração com outras áreas, né? E tentasse ver o direito do urbanismo nessa ótica que eu vinha dizendo, que ele é um direito mais voltado para o direito do desenvolvimento sustentável, né? Nós temos farto material internacional, você sabe melhor do que eu, as agendas estão todas aí, então eu acho que precisava ser um direito para essa juventude que chega, que tratasse isso numa perspectiva mais ampla, né? Então, agora para terminar, você poderia nos mostrar muito rapidamente cada um desses documentos, porque você é depositária de toda uma história muito pouco conhecida, preciosa, sobre a evolução dessa discussão que culmina no Estatuto da Cidade e que muita gente desconhece. Então, muito rapidamente, sobretudo para a Câmara, mostrando cada um dos documentos. Ok, então, como eu disse a vocês aqui, eu tenho uns originais, aliás, eventualmente quem se interessar depois, são poucos, eu acho que pessoas que guardam isso, porque, enfim, não sei por que razão eu fiquei depositária disso. São cópias, então, dos primeiros anteprojetos, como disse, esse aqui da Comissão Nacional de Regiões Metropolitanas e Política Urbana, né, que são os documentos de 1976. Temos aqui, então, em seguida, houve um lapso aí entre 76 e 82, quando a questão, perdão, em 80 a questão é retomada. Eu tenho aqui até um documento assinado pelo Coronel Andreasa. Nós, à época, já fazíamos parte do CNDU, Comissão Nacional de Desenvolvimento Urbano, que era um conselho que funcionava junto ao Ministério do Interior, já com uma composição maior, com representantes da sociedade, da indústria imobiliária, enfim. Então, houve uma expansão desse debate nessa década de 80. Isto aqui, então, aprovava um documento que era um instrumental jurídico em matéria urbanística que fazia uma proposta de um novo anteprojeto que foi efetivamente elaborado e foi encaminhado para o Congresso Nacional e se tornou, então, este projeto de lei se tornou um projeto, não um anteprojeto, que ganhou o número 775, certamente todos já têm mais consciência desse projeto, que ficou tramitando durante muitos anos e recebeu, portanto, uma série de substitutivos, inúmeros substitutivos, e isso em 83 até chegar mais ou menos 88, quando nós tivemos, então, a Constituinte, e a partir daí surge, então, esse projeto que foi apresentado pelo senador Pompeu de Souza, que se tornou o Estatuto da Cidade. E eu só queria lembrar que o Estatuto da Cidade, mostrando bem essa mudança de enfoque de uma etapa de outra, né, não é à toa que se chama Estatuto da Cidade. Foi muito semelhante ao Estatuto da Terra, né, em que tratava dessa questão da função social da propriedade. Então, o Estatuto da Cidade quis guardar essa semelhança a partir, então, desse projeto do Estatuto. Ficou tramitando, como todos vocês sabem, então, até 2001, quando foi aprovado. Enfim, eu tenho aqui todo o material, coloco à disposição dos eventuais interessados, né? Muito obrigado.